meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Muitos proprietários de automóveis já ouviram o termo compressão, mas o que ele significa? Depois de ler este artigo, você saberá qual deve ser a compressão no motor e como medi-la. E também lhe diremos por que é importante medi-la em um motor frio, o que ela afeta, como ela difere da taxa de compressão, como ela é usada para determinar a condição do motor. O que é compressão? Quando o pistão se move para cima, ele comprime a mistura de combustível e ar que preenche a câmara. Para que a combustão seja a mais eficiente possível, deve haver pressão suficiente nos cilindros. Isso é compressão. Afinal, quanto maior a pressão no início do curso, mais os gases de escape pressionam o pistão, forçando-o a girar o virabrequim. Se a compressão do motor for insuficiente, acontece o seguinte: o combustível queima de forma ineficiente, fazendo com que o motor perca potência. Os gases de escape irrompem no cárter do motor, o que oxida o óleo. Gases de combustão que atravessam a junta, os anéis do pistão ou as válvulas, danificando suas superfícies e reduzindo ainda mais a pressão. Uma biela giratória empurra o pistão para cima, as válvulas fechadas, a junta do cabeçote do cilindro e os anéis do pistão impedem que os gases vazem para fora da câmara de combustão, fazendo com que a pressão aumente. Quando o pistão quase atinge o ponto morto superior, TDC, a mistura de combustível e ar é inflamada. Como resultado, a pressão na câmara de combustão aumenta acentuadamente e começa a procurar uma saída, através do pistão, da biela e do virabrequim. Assim, a pressão na câmara de combustão se transforma na rotação do virabrequim. A compressão determina quanto dos produtos da combustão empurra o pistão e quanto vai para os sistemas de resfriamento ou lubrificação para estragar o motor. Do que depende a compressão? O cilindro durante os ciclos de compressão-combustão é um sistema fechado que consiste em pistão, anéis do pistão, paredes do cilindro, junta do cabeçote do cilindro, CGB, válvulas. Danos a qualquer um dos elementos que compõem esse sistema fechado causam uma queda na pressão. Se o pistão estiver rachado, queimado ou danificado de outra forma, haverá vazamento dos gases de escape. Isso afetará negativamente a potência e a vida útil do motor. Na maioria das vezes, a pressão cai devido a anéis desgastados ou endurecidos. Os anéis desgastados ocorrem devido ao atrito contra as paredes das câmaras de combustão. Exceder a temperatura do motor leva a um aumento no tamanho dos anéis, quando a trava deixa de cumprir suas funções. Eles deixam arranhões nos cilindros, destruindo a afiação. A composição incorreta da mistura combustível-ar e o mau funcionamento dos sistemas de ignição ou injeção de combustível fazem com que os anéis sejam cobertos por uma camada de resinas não queimadas, o que faz com que percam a mobilidade e a trava pare de funcionar. O anel se solidifica em seu tamanho máximo, pois a trava é preenchida com resina e, portanto, não pode encolher. Durante a partida em um motor frio, o atrito entre o anel e as paredes do cilindro é muito alto, causando danos, formação de depósitos de carbono e depósitos de verniz. A composição da mistura combustível-ar abaixo do ideal, o ajuste incorreto do tempo de ignição ou do ângulo de injeção de combustível e o ajuste incorreto da válvula fazem com que a mistura combustível-ar queime ao passar pelas válvulas. Isso faz com que a superfície lapidada das válvulas queime e perca a estanqueidade, resultando em uma queda na pressão e aumentando ainda mais os danos. Em caso de superaquecimento, condução prolongada em baixas rotações e marchas mais altas, durante uma partida brusca ou operação prolongada, do motor no modo de potência próximo ao máximo, a probabilidade de queima ou quebra da junta do cabeçote do cilindro aumenta. Se o dano na junta conectar o cilindro e o canal de óleo ou de arrefecimento, os gases quentes entrarão no sistema correspondente, reduzirão drasticamente a vida útil do anticongelante ou do óleo. E o líquido de arrefecimento e o óleo deteriorarão a combustão do combustível nos cilindros. Compressão do motor e diagnóstico. A verificação da compressão do motor, bem como de alguns sinais indiretos, permite determinar com alta precisão não apenas os danos ao motor, mas também a causa que os provocou. A medição deve ser feita em um motor frio, o que exigirá um dispositivo chamado compressômetro. Esse dispositivo é vendido em qualquer loja de automóveis.
Se a medição mostrar uma diferença de compressão nos cilindros de mais de 0,5 atmosferas, será necessário substituir os anéis. Se a medição mostrar uma queda de 0,5 atmosfera na compressão em todos os cilindros e a potência do motor diminuir, o consumo de combustível aumentar ou a fumaça da chaminé ficar azul, o problema está nos anéis e nas tampas de óleo. Se a medição mostrar que a pressão está visivelmente mais baixa do que deveria estar, a diferença é de mais de 3 atmosferas, e houver fumaça azul ou branca no tubo de escapamento, então o sinal é de uma junta do cabeçote do cilindro furada. Se a compressão cair abaixo de 6 atmosferas, em um ou mais cilindros, não em todos, o problema pode ser uma válvula queimada. Se a medição mostrar compressão normal e o tubo de escape apresentar fumaça escura, de azulada quase imperceptível a preta espessa, bem como potência reduzida do motor ou aumento do consumo de combustível, o problema é a operação inadequada dos plugs, injetores ou carburador. Se o nível de óleo cair ao mesmo tempo, o problema é que os anéis ou tampas de óleo estão danificados. Se você souber qual foi a causa da queda na compressão, poderá fazer um pequeno reparo. De acordo com os resultados da medição, a compressão em todos os cilindros é a mesma e mais baixa do que deveria ser. Então, adicione de 10 a 15 ml de óleo de motor aos cilindros. O aumento da compressão indica a necessidade de substituir os anéis. Como medir a compressão? Para fazer a medição, você precisará de um ajudante e de um dispositivo chamado compressômetro. Esse dispositivo está disponível em várias modificações, mas o dispositivo opera com o mesmo princípio. Ele mede a pressão na câmara de combustão. A medição da compressão é realizada somente em um motor frio. Desparafuse as velas de ignição de um motor a gasolina, ou as velas de incandescência de um motor a diesel, e insira, rosqueie, o compressômetro no primeiro cilindro. Peça a um ajudante que esteja por perto para ligar a ignição e girar o motor de arranque sob seu comando. O tempo de medição é de 2 a 3 segundos. Veja o quanto o manômetro mostrou e compare-o com o valor exigido. Em seguida, repita a mesma operação nos outros cilindros. A diferença durante a medição da compressão em um motor frio e quente chega a 2 a 5 atmosferas. Compressão e taxa de compressão. A compressão normal do motor depende da taxa de compressão. Ela é determinada pela fórmula. Taxa de compressão multiplicada por 1,3. Ou seja, para motores com taxa de compressão de 8,9, a compressão não deve ser inferior a 11 atmosferas, de 10,4 a 11,7. Para motores com taxa de compressão de 10 e acima, a compressão normal não deve ser inferior a 13 atmosferas. A compressão normal de um motor a diesel deve ser de pelo menos 26, o que corresponde a uma taxa de compressão de 20. Se a compressão em um motor frio for inferior em mais de 1 atmosfera, é necessário determinar qual foi a falha que causou esse problema e eliminá-la. Caso contrário, a vida útil do motor começará a se deteriorar, e logo serão necessários reparos mais complexos e caros.